Olá, Sportinguistas. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Conversas com Assinatura de hoje, que rodeia uma data muito especial. Como sabemos, ontem celebrou-se o 114º aniversário do Sporting Clube Portugal, no qual tive a oportunidade de expressar os meus votos, dar os meus parabéns nas minhas redes sociais e noutros círculos. E foi também um dia em que fomos presenteados com uma vitória da equipa sénior de futebol. Venceu 2-1, como sabemos, em Alvalade o Gil Vicente, que é sempre uma boa notícia e é motivo sempre de satisfação, embora isso não deva servir para escamotear uma época em que, no que diz respeito ao futebol masculino, tem sido uma época, por que não dizê-lo, desastrosa a vários níveis. Aliás, estamos à beira de fazer a pior época da nossa história no que número de derrotas diz respeito. Ainda faltam algumas jornadas. Veremos se Ruben Amorim consegue evitar este recorde que não tem nada de agradável, nem tem nada de positivo, aliás, e digo recorde, como é óbvio, com uma dose devida de ironia, mas é o que temos, e por isso mesmo também acaba por o dia de ontem ter um sentimento agridoce, pois por um lado estes dois motivos seriam, em condições normais, motivos de extrema exaltação do clube, motivos de orgulho. No contexto que vivemos, no contexto atual, acaba por deixar este tal motivo, este sentimento agridoce a que me referi, pois é uma época que nos está a trazer quer dizer, muitos amargos de boca, no que diz respeito a toda uma série de situações às quais tenho vindo aqui, e não sou eu, mas a evidenciar, e hoje não vou abordar muitas delas, mas numa especificamente que me quero referir, que é a relação que estes órgãos sociais, que essa administração que se encontra no Sporting, tem tido com aquilo que é e deve ser sempre o principal ativo do Sporting Clube Portugal, que são os seus sócios, os seus associados. E depois, em sequência, também os seus adeptos e simpatizantes, mas como é óbvio, os sócios são, como já alguém disse, alma mater, embora quem o afirmava se calhar não o levava à letra nem a sério, mas os sócios, sem dúvida, sendo o capital, o principal ativo, o capital, massa crítica do clube, que tão maltratados têm vindo a ser por esta administração. E é precisamente dentro desta perspectiva que eu quero avançar para o tema de hoje que pretendia abordar. Como é sabido e como é público, o Sporting efetuou uma campanha de recuperação de sócios. Bem, só por si, esta campanha denota logo uma questão que é: há sócios com cotas em atraso, há sócios que se estão a afastar do clube, por variados motivos, mas eu diria que o denominador comum, na sua grande maioria, tem a ver com o desencantamento que os sócios têm neste momento com o seu clube. Tem a ver com a frustração e a profunda desilusão que os sócios sentem na relação com o clube, com os seus órgãos sociais, com aquilo que são os seus anseios não atendidos, bem, com todas estas questões. E aliás tivemos a oportunidade já este ano, num contexto ainda prévio à ocorrência da pandemia que ainda decorre, que foram duas mega manifestações, duas manifestações massivas em redor do estádio José Alvalade, que cada uma delas teve sensivelmente 5, 6 mil sócios, embora se tenha escamoteado este número e se tenha tentado manipular este número, mas a verdade é que são os relatos são esmagadores e não deixam grande margem para dúvidas. Foram largos milhares que estiveram a exercer o seu direito de protesto e o seu direito à manifestação e por que não dizê-lo, algo nunca visto nestes moldes nas redondezas de Alvalade. Portanto, houve aqui um claro sinal inequívoco dessa insatisfação e que não foi atendido. Aliás, a reação que tivemos foi uma reação perfeitamente autista destes órgãos sociais, especialmente pela direção encabeçada por Frederico Varandas. Portanto, não houve aqui qualquer tipo de complacência naquilo que deveria ser a resposta, naquilo que deveria ser o atender às preocupações dos sócios, naquilo que deveria ser tentar fazer um exercício de autocrítica, de reflexão, de ponderação. Nada disso foi feito. Não deixa de ser curioso, tendo em conta a comparação com momentos anteriores e tendo em conta aquilo que também têm sido as posições públicas destas pessoas que agora se encontram a dirigir os destinos do clube.
e outras que estão nos circuitos que estão à sua volta. Bem, mas a verdade é que, sem perder o foco, estamos perante uma campanha que foi levada a efeito agora nas últimas semanas, foi publicitada e supostamente terminava a campanha no dia 30 de junho, sendo certo que a mesma veio a ser prorrogada, já lá irei, mas no final da campanha o Sporting veio a fazer o anúncio de que teriam sido batidos recordes da mesma, em termos de recuperação de sócios que estariam, e já agora dizer também, e isto é muito importante, fazer a ligação entre esta campanha e aquilo que é um ano de renumeração que temos no clube no que diz respeito ao número de associados. Portanto, os sócios e aquilo que é o número de sócios sofrem uma renumeração de 5 em 5 anos, e este ano calhou precisamente de ser um ano em que essa renumeração teria e terá lugar, vamos ver quando, e que serão, portanto, emitidos novos cartões sócios com o número de sócio que vier a resultar dessa renumeração, em função dos sócios que, por um lado, deixarem de o ser, seja por falta de pagamento de cotas, seja por outras razões. Não, como sabemos, a falta de pagamento de cotas não é a única razão, mas esta renumeração está intimamente ligada com esta campanha. Portanto, esta campanha foi no sentido de, por um lado, tentar recuperar algum destes sócios e evitar, mas também, e já agora dizê-lo e ser muito claro nisto, há aqui um outro motivo menos evidente, mas que está subjacente a esta campanha, que tem a ver com aquilo que eu vou chamar de uma situação de máscara orçamental. O que é certo é que, à data de hoje, são muito poucos os dados, embora tenha sido anunciado que o orçamento para a próxima época desportiva teria sido concluído e apresentado à mesa da Assembleia Geral, junto com o parecer do Conselho Fiscal. O que é certo, ainda são muitos poucos os dados, não só a respeito deste orçamento que aí vem, como também a respeito da execução orçamental do orçamento transato. E ao serem muito poucos os dados, ou quase inexistentes, não conseguimos perceber a verdadeira dimensão desta recuperação de associados. Isto porque o Sporting foi leste, como faz, infelizmente, muitas vezes, uma comunicação através das suas parcerias privilegiadas com alguns órgãos de comunicação social, na sua grande maioria pertencentes ao grupo Cofina, numa parceria que se tem revelado, a maioria das vezes, menos proveitosa e menos útil ao Sporting do que para a própria Cofina. Foi leste a anunciar que foram batidos vários recordes, foi batido o recorde de recuperação de associados neste mês de junho, e que o mesmo corresponderia a, em termos financeiros, um valor na ordem de 1 milhão de euros. Bem, isto por um lado pode aparentemente parecer boas notícias e num contexto normal, abstraindo de todas as outras razões e do contexto, claro que seriam sempre boas notícias e serão sempre boas notícias, e também por isso puderam ouvir-me a mim próprio e a Bruno Carvalho a fazermos um apelo nas últimas semanas a que os sócios paguem as suas cotas, a que os sócios não deixem aquilo que são os seus direitos, aquilo que é a sua possibilidade, a sua opção para poderem influir naquilo que são os destinos do clube, terem influência, exercerem impacto, terem o poder de fazer algo a esse respeito, mas que só podem fazer se tiverem as suas cotas em dia. Portanto, percebendo a tal frustração que me referi há pouco, uma indignação que também se alastra por uma falange enorme de associados, o que é facto é que não há melhor forma para para passar dessa indignação para ações que lhe deem substrato, não há melhor forma do que sendo associados, sendo sócios, na plena capacidade de todos os direitos que lhe são conferidos por via dessa qualidade. Portanto, foi feito esse apelo, por mim e por Bruno de Carvalho, foi feito também esse alerta de que estaria a terminar o período da campanha, o prazo da campanha, a tal data de 30 de junho, e o que é facto é que rapidamente assistimos aqui, aparentemente, a uma recuperação, bem, como foi anunciado, recorde, na casa de 1 milhão de euros, pelo menos é o que é dito. O Sporting, oficialmente, nos seus canais próprios, mais formais, não anunciou este valor. Como disse, fê-lo como tem feito em muitas outras ocasiões,
via aquilo que eu considero uma propaganda, recorrendo neste caso, por um lado, à cofina e aos meios de que esta dispõe, mas também nos restantes média também acabaram por dar eco e acabaram por disseminar esta informação e este valor do milhão de euros. Bem, isto por um lado, podemos ter várias leituras aqui. Uma das leituras possível e que me parece perfeitamente razoável é que, de facto, há aqui muitos sócios que, lá está, avisados do contexto, correram a fazer estes pagamentos e a recuperarem a sua plena qualidade de associados e, nesta medida, poderem vir a ter uma palavra sobre os destinos do clube e poderem vir em futuras Assembleias Gerais, sejam elas quando forem. Isso é o tema que também está complicado de suceder e de se verificar, já lá iremos, mas poderem então ter a sua palavra, poderem influenciar os destinos do clube e poderem ter uma palavra a dizer, que é algo que estavam a perder. Portanto, nesse aspecto, congratulo-me com este recorde e com estes valores, se assim o forem. E a outra leitura, já a disse, tem a ver com esta questão da máscara orçamental, como eu me referi a ela, e por outro lado, acabam, quer se queira, quer não, por também demonstrar aqui alguma desunião do universo sportinguista, porque se houve recuperação é porque havia sócios que se estavam a afastar e em vias de se perderem. Portanto, parece-me claro que, mais uma vez, lá está, não gosto de bater consecutivamente nesta tecla, mas tenho que o fazer, a tal união propalada por estes órgãos sociais, cai em saco roto. Aliás, o que mais têm feito estes órgãos sociais e esta administração Varandas tem sido fomentar a desunião, fomentar a divisão entre os vários setores do universo leonino e dos associados, o que só por si, na minha perspectiva, já é um crime lesa Sporting, e que devia ser abordado, analisado e quiçá devidamente penalizado dentro do seu contexto e enquadramento próprios, que seria naturalmente em sede de uma Assembleia Geral própria para quanto mais não fosse para fazer um rescaldo que tem sido estes meses e quase 2 anos de gestão. Aliás, estamos a caminhar largamente para 2 anos deste primeiro mandato, e esperemos que seja o último, por não dizê-lo, de Frederico Varandas e seus pares. Como também referi há pouco, esta campanha acabou por ser prorrogada para 5 de julho. Portanto, acabou por ser prorrogada no final de 30 de junho, por mais 5 dias, após se verificar, lá está, e isto foi mesmo no limite, eu agora não tenho aqui presente se foi no dia 30 ou se foi ontem mesmo, que foi anunciado. Eu creio que foi ontem, creio que não estou a cometer um erro, creio que foi ontem, mas todavia o que é facto é que foi anunciada esta prorrogação durante 5 dias, até ao dia 5 de julho, hoje é dia 2, portanto mais 3 dias, quando foram confrontados estes órgãos sociais com estes valores, não é? Com esta recuperação, com o epíteto de recorde, que não deveria ser um recorde de orgulho, deveria ser, isso sim, uma chamada de atenção, e deveria servir para esta administração abrir bem os olhos e perceber o descontentamento que reina aqui, e perceber que se calhar tem aqui uma última possibilidade de corrigir uma série de situações que teimam em não corrigir e até teimam em agravar. Bem, e quanto a esta prorrogação, o que é que eu posso dizer? Acho que é uma prorrogação que não é satisfatória e que levanta imensas questões. A verdade é que 5 de julho, 5 dias, só 5 dias, porquê 5 dias? Vamos lá pensar, estamos num período de pandemia, estamos num período em que o próprio Sporting, a própria Assembleia Geral do Sporting, foi extremamente lesta, foi extremamente rápida em aproveitar uma faculdade. Atenção, uma faculdade não era uma obrigação, não era uma proibição, não era forçoso que assim acontecesse, era uma faculdade legal que o Governo implementou para permitir que associações, como é o caso do Sporting, associações esportivas e outras também, mas associações como é o caso do Sporting, que tivessem no seu mês estatutário, o que é que eu quero dizer com isto? No mês em que decorresse uma Assembleia Geral obrigatória pelos estatutos, como era o caso da Assembleia do Orçamento, que decorre em junho todos os anos, pudessem, neste contexto de pandemia, adiar a realização dessa Assembleia
até, tendo que realizar até o dia 30 de setembro. O que é facto, e eu vou comparar com aquilo que pode ser comparável, é que tivemos não só uma Assembleia da mesmíssima natureza a ocorrer nos nossos rivais, no Sport Lisboa e Benfica, ainda no mês de junho, aqui há uns dias, e com o resultado que se conhece, inclusive, os benfiquistas foram rápidos e foram muito concretos a dar um cartão vermelho a Luís Filipe Vieira e peço desculpa, mas tenho que lhes tirar o chapéu. Demonstraram a sua posição e eu, por muito gosto ou não gosto, é um rival. Acho que são situações que não cabem aqui, mas a verdade é que o fizeram e eu só lamento que, por vezes, no Sporting não se consiga libertar de manipulações, de propagandas, de amarras artificialmente impostas para fazermos valer também a nossa vontade e fazermos valer também o nosso pensamento. E eu acho que nada está perdido nesse campo, acho que ainda há muito trabalho a fazer para recuperar um ponto em que já estivemos e que estávamos a caminhar para o desenvolver cada vez mais e melhorar cada vez mais essa questão. Mas enfim, o que é certo é que esta Assembleia Geral foi muito... E já agora, falei num dos rivais, esqueci-me do outro que fez uma Assembleia Geral eleitoral. Portanto, muito mais exigente a todos os níveis, mas realizou em segurança ao longo de um fim de semana, nos 2 dias, sábado e domingo, eu também já me referi a isto, e correu tudo bem, não houve qualquer tipo de problema, e como todos sabemos, Jorge Nuno Pinto da Costa foi reeleito para mais um mandato, e não houve questões, não houve necessidade de adiar rigorosamente nada. O que tem que haver é vontade, o que tem que haver é abnegação, não haver receio de enfrentar os sócios, não haver receio de enfrentar a crítica. Não é isso que observamos hoje em dia no Sporting Clube Portugal. Hoje em dia vemos muito autismo, vemos tiques ditatoriais, não deixa de ser perfeitamente irónico que na administração onde eu estive com Bruno de Carvalho fosse uma das propagandas vis e maquiavélicas que nos foi imputada, mas perfeitamente falsa e foi muito fácil de desmontar. Hoje não é o tema, mas fica aqui dito. Agora chegamos a esta administração e vejamos que é um bocadinho façam o que eu digo, não façam o que eu faço, mas levado ao cúmulo do ridículo e do absurdo. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que de facto podíamos e devíamos ter tido uma Assembleia Geral para aprovação, para análise e aprovação do orçamento. Não tivemos, a mesma foi adiada. E agora, no que diz respeito a uma questão que deveria ser tão cara para qualquer administração e para quaisquer órgãos sociais do Sporting, que são aquelas relacionadas com os seus associados, volto a dizer, o principal ativo, o principal capital de qualquer clube, que são os seus sócios, 5 dias. Uma prorrogação de 5 dias. Eu acho que isto é de lamentar. Parece não. Efetivamente, os sócios contam cada vez menos para o que quer que seja. Continua-se a trabalhar num sentido de tornar o Sporting cada vez mais um clube de elites, já para não dizer de uma elite, muito restrita e muito seleta, que não tem nada a ver com os pergaminhos do Sporting Clube Portugal, não tem nada a ver com os seus desígnios, com aquilo para que o clube foi pensado, foi concebido, e para que muitos atletas, dirigentes, sócios, adeptos, colaboradores, funcionários, todo um universo de leões e leões trabalharam durante anos, durante décadas e durante 114 anos ontem celebrados, e ainda bem, tomara que sejam muitos mais, de existência que sucederam. Portanto, deixar aqui esta nota. Vejo de forma positiva que os sócios estejam a voltar ao clube. Quero entender isto como uma mensagem pela positiva e de que os sócios vão de facto lutar pelos seus direitos, tomara que assim o façam. Não deixem, o apelo que faço mais uma vez é não deixem as coisas ficar, não deixem os destinos do clube e na parte que vos compete, na parte que vocês estatutariamente têm todo o direito, não deixem isto por mãos alheias, porque um dia destes não vão existir estes direitos para serem exercidos. Um dia destes o clube será gerido por esta elite muito seleta, muito restrita, quase ou mesmo em piloto automático, e os sócios não terão rigorosamente nenhuma palavra a dizer.
Veja-se até o exemplo que ainda hoje circulou nos mídia do Valência, que é apontado por várias figuras que vão estando a ter palco dentro daquele contexto de propaganda oriunda destes órgãos sociais, que é usar outros clubes cuja SAD já foi vendida e outros clubes que são detidos por privados e detidos por investidores singulares ou por algumas empresas tidas por investidores, em que já não há qualquer palavra a dizer por parte dos sócios. Portanto, tivemos o caso do Valência, que muitas vezes é usado como essa bandeira, em que a herdeira do império de Peter Lim, a sua filha, veio em resposta a algum descontentamento por parte dos associados do Valência dizer, não sei porque é que estão, algo deste género, não sei porque é que estão por aí a falar, porque o clube é nosso e portanto nós fazemos aquilo que queremos e vocês não têm nada a ver com isso. Portanto, sócios que se lixem. Portanto, isto está aqui um alerta, fiquem com ele, que possam refletir um pouco sobre isto e perceber que de facto o caminho é o caminho de recuperar a massa associativa, potenciá-la, exercer os direitos, ir às assembleias, não deixar as coisas serem decididas por nós. É isto que temos que fazer. Bem, não saiam daí, vamos já dentro em breve à segunda parte. Ora bem, nesta segunda parte já se aperceberam que não iremos ter aquele segmento de perguntas e respostas que já tem sido hábito em edições anteriores do programa, mas isso não significa que não haja comunicação com os seguidores, com os sportinguistas, com várias pessoas que nos vão enviando e-mails, vão colocando perguntas nas redes sociais, nos vão enviando artigos e suscitam variadíssimas dúvidas. E ao mesmo tempo nós também estamos atentos e vamos fazendo as nossas pesquisas, as nossas análises, as nossas recolhas, e é de uma e outra situação que acabei por escolher aqui algumas situações, alguns eventos e acontecimentos destes últimos dias que me parecem pertinentes para lhes reservar aqui algumas observações aqui durante os breves minutos. E começo pelo Pacto de Não Agressão, que foi trazido ao conhecimento das pessoas e que alegadamente existe entre esta administração de Frederico Varandas e o Sport Lisboa Benfica de Luís Filipe Vieira. Estes pactos de não agressões, quando são negociados, são coisas relativamente informais, mas que supostamente deveriam ser bilaterais, não é? Aliás, conceptualmente o nome diz tudo, mas normalmente acabam por ser unilaterais no que diz respeito ao Sporting, quase sempre. Daí talvez a grande razão pela qual na administração de que fiz parte não procurou ter este tipo de conceito e este tipo de situação, procurou sempre ao invés pautar-se por relações de respeito com todas as entidades, com os variedíssimos clubes e rivais, porque quando assim é, as coisas ocorrem com naturalidade e não há razões nem motivos para que tenha que se ter pactos de não agressão e coisas do género, especialmente quando os mesmos não defendem aquilo que são os superiores interesses do Sporting, nem de alguma forma protegem aquilo que eventualmente estaria na origem, estaria na gênese da realização deste tipo de pactos. Portanto, o que é que podemos assistir? Assistimos que na data de aniversário em que o Sporting comemora 114 anos, este pacto de não agressão acabou por ter um parto, vou-lhe chamar assim, de a fuga de uma jogadora de futebol feminino para o Sport Lisboa Benfica, que foi inclusive apresentada no dia de ontem, sendo que o Benfica já passou a narrativa de que a jogadora Carol de futebol feminino já estaria apalavrada, já teria um acordo com o Benfica desde meados de janeiro, portanto ainda antes da pandemia, e que após o mesmo é que o pacto estaria entrado em vigor, seja lá em que circunstâncias forem, ao longo da pandemia, que tudo estaria ok entre ambas as entidades e não haveria qualquer tipo de problema, e que isto agora seria uma mera decorrência de gestão de expectativas, neste caso entre a jogadora e o Benfica.
O que se vê é que, mais uma vez, o Sporting acaba por, na praça pública, ver o seu nome manchado, não é? Porque ninguém gosta de ver no aniversário do clube uma sua jogadora do plantel profissional de futebol feminino ser apresentada como reforço do seu rival eterno e rival direto, o Benfica. Portanto, temos aqui um pacto de não agressão que, enfim, é uma coisa que não teve interesse nenhum para o Sporting. Só Frederico Varandas saberá dizer qual o interesse que tem ou deixa de ter, o que é facto, e já agora dizê-lo antes que venham as vozes do costume. Este pacto foi anunciado, foi tornado público, por assim dizer, e não foi desmentido por nenhuma das partes. Portanto, a partir desse momento, e o que é certo é que na anterior direção e administração tudo o que era pertinente desmentir era desmentido, e sempre em defesa dos interesses do Sporting e do bom nome do clube. Portanto, aqui estamos perante um alegado pacto que tudo indica que existirá, mas que só defenderá uma parte, a outra não, portanto não tem rigorosamente interesse nenhum. Outro tema que quero trazer tem a ver com as celebrações, vá lá, que podemos assistir, ou a forma como os órgãos sociais, encabeçados por Frederico Varandas, celebraram estes 114 anos. Foram divulgadas algumas imagens do descerramento e inauguração de uma estátua de um leão na Praça Centenário, aparentemente oferecida pela empresa Philstone, penso que é este o termo. E depois também um brinde de Frederico Varandas e seus pares. Bem, isto foi alvo de várias críticas, e eu gosto de ser equilibrado nestas coisas. Seria uma situação que em si mesmo poderia até nem levantar grandes questões, mas não deixa de ser curioso que, tirando um editorial de Frederico Varandas no jornal, coitado, também altamente e cada vez mais descaracterizado e cheio de questões a roçar o absurdo, como por exemplo fazer referências a que este mandato é construído sobre os valores da formação, quando passou o último ano e meio só a dizer mal da formação, e eram os colchões e era a herança pesada que destruiu a formação, deixou-a por terra, e fomos ultrapassados por todos os rivais e por todos alguns, até pelo Cascalheira, com todo o respeito pelo Cascalheira. Bem, enfim, tirando isso, nem uma palavra mais direta aos sócios. Não houve no Frederico Varandas ou alguém com responsabilidades não foi capaz de dirigir aos sócios. Bem sei que o argumento do lado de lá será: bem, não se poderia ter feito outro tipo de evento, atento o contexto de pandemia, atentas as restrições existentes, proibições de ajustamento. Percebo isso tudo, só não percebo é como é que fizeram gala em fazer circular as fotos destas comemorações internas, as comemorações de dentro para dentro, que exaltam apenas e aparentemente alguma soberba destes órgãos sociais. E não é capaz de haver uma maior preocupação com os associados, não é capaz de haver uma mensagem mais direta para os sócios, uma entrevista. Afinal, temos a Sporting TV para quê? Parece que não serve para nada, está ao abandono em ocasiões como esta. Penso que não caiu bem, tendo em conta o contexto. Perceberia se tivesse existido algo mais, se tivesse havido outro tipo de iniciativas a compensar. Não era por aqui que eu pegaria, porque há uma foto de um brinde, quer dizer, é natural, são 114 anos, percebo isso tudo. O leão também é algo que vem acrescentar ao património, mas é mais uma vez o autismo depois inerente e subsequente, é a falta de capacidade para ver um pouco mais além e de perceber que há que fomentar, que há que acarinhar e que há que incentivar esta ligação que neste momento é inexistente com os sócios. Aliás, o que está a ser feito é exatamente o contrário, é desincentivar essa ligação e cada vez mais cortá-la e cada vez mais terminá-la. E é isto que eu critico, e é isto que eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. Não sei se há capacidade e qualidade para o fazer, mas enfim. E por último, queria-me referir a um artigo que me enviaram, penso que foi publicado hoje mesmo. O jornal, não sei se era a Bola ou se era a Record, mas isso é o menos importante, mas não deixa de ser curioso, porque é um artigo daqueles que mais uma vez passa a narrativa que o Sporting pretende ver cá fora, e que é um artigo que essencialmente se foca em como o Sporting neste momento, aproveitando a boa forma de Jovane, lembram-se, Jovane, craque, boa, que o preço e o valor de mercado que eventualmente Jovane teria, e que o Sporting estaria preparado para eventualmente aceitar ou ser ponto de partida de uma negociação em caso de ofertas ou em caso de necessidade de venda ou o que fosse,
passou, ou vai passar, ou está a ser equacionado passar, de uns alegados 15 milhões de euros para uns confortáveis 25 milhões de euros. Bem, isto eu acho uma piada incrível. Portanto, como a narrativa de Varandas e seus pares muda em semanas, com Covid, sem Covid, quer dizer, ora Bruno Fernandes passa do fantástico negócio de 55 milhões, bem, o Manchester United está a adorar, os adeptos também estão a adorar este fantástico negócio, esquecido, porque para eles de facto foi o que se costuma chamar uma bagatela. Foi uma pechincha. 55 milhões de euros foi uma pechincha. Para o atualmente melhor jogador deles, foi uma absoluta pechincha. Mas Varandas é que acha que foi um negócio fantástico, que enganou o Manchester United. Claro, com certeza. Claro que sim. Portanto, Bruno Fernandes valia X, agora em Covid nem 20, nem 15, nem 10, bem, daqui a bocadinho nem o preço do Vamojana davam para o Bruno Fernandes. Mas agora de repente, porque é conveniente, Giovane já dispara de 15 para 25 milhões. Fantástico. A coerência das narrativas ao sabor do vento são maravilhosas. Acho engraçadíssimo e acho que sim, acho que nesse aspecto é um belíssimo trabalho que está a ser feito. Só que não, evidentemente. Adicionalmente, também a respeito do mesmo assunto, quero aqui expressar a minha grande preocupação e estou genuinamente preocupado com Rita Garcia Pereira. Rita Garcia Pereira voltou aqui novamente ao tema Giovane na sua última coluna, no Leonino, salvo erro, e revela aqui de facto que um problema, alguma questão cognitiva, e eu fico preocupado com Rita Garcia Pereira, porque de facto não é normal esta questão cognitiva que Rita Garcia Pereira evidencia. Mas como evidencia, eu vou recuperar uma explicação que até foi dada há pouco tempo, que na altura, como é que lhe chamámos? Era uma explicação para totós, acho que era assim. Portanto, e desde já endereçar as melhoras a Rita Garcia Pereira e que lhe corra tudo bem e consiga rapidamente ultrapassar esta questão cognitiva, que espero que seja passageira e temporária. Então eu vou explicar. Giovane não veio no protocolo depois do protocolo, não. Giovane justifica o protocolo. Ninguém diz, mais uma vez, enfim, é horrível ter que bater na mesma tecla. Ninguém diz que Giovane veio em 2017 com o protocolo. Não. Giovane veio em 2014. Giovane veio do Grêmio Agar. Giovane, com a sua vinda e no contexto em que veio, que teve a mão do Batuque, teve a mão do seu presidente, por indicação, acaba por justificar isso sim, fundamentar isso sim, o protocolo de 2017. Já agora, muito obrigado, Rita Garcia Pereira, por conseguir ir ao Google e conseguir ir aos recortes e ver os nomes dos jogadores que faziam parte do protocolo. Já agora, nessa mesma pesquisa do Google, de certeza que vai conseguir ver também as outras características do protocolo, nomeadamente a possibilidade de substituição desses jogadores por outros e nomeadamente todo um outro feixe de possibilidades e de faculdades conferidas ao Sporting por via desse protocolo. Pode ser que assim perceba. Desejo-lhe boa sorte com isso e desejo-lhe as melhoras da sua condição. Também, mais uma vez, não podia deixar de ser, dar nota da opção de Henrique Monteiro para o Bruno de Carvalho, também mais uma coluna, mais um artigo de opinião, uma crónica ou coisa que o valha, e Henrique Monteiro sempre muito preocupado com Bruno de Carvalho. Henrique Monteiro, deixa-me dar nota, Bruno de Carvalho está bem de saúde, está cheio de força e recomenda-se, está a lutar tal como eu pela possibilidade de pagar cotas e pela possibilidade de assim os sócios o queiram, nos tornarmos novamente sócios do Sporting Clube Portugal, e nessa medida foi com muito bons olhos que vimos esta recuperação que foi feita agora no mês de junho, que aparentemente e alegadamente valeu 1 milhão de euros de cotização. Foi fantástico, parabéns aos sportinguistas, aos sócios que fizeram esta recuperação. Tomara que muitos mais o façam até o dia 5 de julho e tomara que estes órgãos sociais possam pôr a mão na consciência e possam perceber que os sócios mereciam, como é óbvio, mais tempo para poderem, aliás, mereciam uma moratória nesta altura de pandemia que se fala tanto em moratórias, e já que por prerrogativa concedida pelo Governo, esta mesa da Assembleia Geral do Sporting e o seu Presidente foram tão rápidos a usar a mesma para adiar a Assembleia Orçamental e Estatutária, que devia ter tido lugar até 30 de junho, tomara que sejam também agora igualmente rápidos a rever, em conjunto com a direção, a rever
esta prorrogação até ao dia 5, e percebam que devem adiá-la, devem dar uma moratória. Nenhum sócio deveria perder o seu número de associado neste ano, num ano de pandemia, neste contexto, e deviam ser dadas todas as possibilidades, porque é do interesse do clube aumentar a sua massa associativa. Portanto, fica aqui o repto, fica aqui o apelo, e tomara que possa ser feito. E só para concluir, e porque também eu disse no primeiro tema, embora tenha ficado naturalmente feliz, porque é assim mesmo, fico feliz quando o Sporting vence, não podia ser de outra forma, e fico sempre muito, muito incomodado e muito triste quando o Sporting perde, seja em que modalidade for. Mas quero que os sportinguistas percebam que isso não deve ser motivo para falta de exigência. Nós estamos de facto num ano horríveis do Sporting no que diz respeito ao futebol profissional, mas também no que diz respeito às restantes modalidades, e bem sei que as mesmas não terminaram as suas competições e que poderíamos ter tido resultados melhores ou piores em umas, mas há que olhar também para o que foi feito ao longo da época desportiva. E com isto quero simplesmente chamar a atenção para aquelas pessoas que já estão a embarcar numa onda de euforia porque o Sporting, seja como alguns dizem, no pós-Covid é o primeiro, seja porque é o foguete em direção a Marte ou a Júpiter, seja porque finalmente Ruben Amorim conseguiu pôr a formação a colher os seus devidos frutos e a mostrar o seu real valor. Eu quero que as pessoas percebam uma coisa que para mim é muito simples, e porque as pessoas que estão a cavalgar estas ondas e embarcar nestas narrativas são as mesmas que agora, com total falta de pudor, já vêm afirmar aos quatro ventos que isto é uma grande escolha, uma grande vitória de Frederico Varandas, com toda a sagacidade que lhe é reconhecida, com todas as suas capacidades de gestão, toda a sua acutilância, teve visão para ir contratar Ruben Amorim, e que, portanto, os 10 milhões que não são 10, para os mais distritos são 14, ainda pode acrescer, perceberem o seguinte, isto não deixou de ser um all-in de Frederico Varandas e não passou a ser agora a tal jogada de mestria, não passou. Nós já assistimos a isto no passado, nós bem vimos quando tentámos contratar José Mourinho e acabámos em Silas. Nós bem vimos quando tentámos aproveitar a prata da casa com Tiago Fernandes e Lionel Pontes, e depois de repente já não servia, isto para substituir a Kaiser. Portanto, isto é mais uma situação no decurso de tantas outras, de mais um all-in desportivo, e aqui então financeiro, nem é preciso dizê-lo, que está aqui em causa. Portanto, não vamos embarcar em euforias. Felizes pelo Sporting vencer, claro que sim, não é mais do que obrigação do Sporting Clube Portugal vencer o Gil Vicente, com todo o respeito pelo Gil Vicente, na sua própria casa, tal como não é mais do que obrigação vencer todos os jogos em que entra, em todos os relevados, em todos os pavilhões, em todos os rings, em todas as pistas. Essa tem que ser sempre o valor máximo pelo qual se rege qualquer atleta que enverga o manto leonino, que enverga a camisola leonina e a verde e branca. Portanto, estes eram essencialmente os apontamentos que eu queria deixar, e dizer novamente, não é demais dizê-lo, não deixem que as pessoas tratem dos temas relativos ao Sporting por vocês. Vocês têm a possibilidade, regularizem as cotas, peçam assembleias, exijam esclarecimentos, exijam informação, pressionem esta mesa da Assembleia Geral, pressionem o Rogério Alves. Não é admissível esta gestão da comunicação, da partilha de informação que os sócios está a ser feita. Porque senão vamos chegar a um Valência da vida, vamos chegar a tantas outras experiências falhadas, de perdas de maioria de SAD e entrega da maioria dos clubes em termos de poder de decisão, e não só a investidores privados e a corporações. Portanto, façam pela vida, como se costuma dizer em bom português. Já sabem que segunda-feira cá estarei outra vez com Bruno de Carvalho, e depois na quinta-feira com um novo Conversas de Assinatura. Até lá, viva o Sporting e que volta a ser vosso. Força, um grande abraço.